Você está cometendo um erro todos os dias. E esse erro está alimentando uma bomba silenciosa dentro de você. Uma bomba que já começou a explodir. Aos poucos, célula por célula, órgão por órgão. Eu sei o que você está pensando agora. Mais um médico falando sobre diabetes. Mais uma promessa vazia. Mais um vídeo dizendo que você precisa mudar tudo na sua vida, cortar tudo que tem gosto, viver como um monge. Mas não é isso. O que vou revelar aqui hoje é completamente diferente. E se eu te dissesse que existe um alimento simples, barato, que está no supermercado na esquina da sua casa, que você provavelmente já comeu dezenas de vezes na vida sem nem perceber o poder que ele tinha? Um alimento que a ciência comprovou ser capaz de atacar a diabetes tipo 2 pela raiz. Não apenas controlar, não apenas amenizar, mas realmente reverter o processo que está destruindo o seu pâncreas neste exato momento. Meu nome é Miguel Garcia, sou endocrinologista há mais de 10 anos. E durante esses 10 anos, eu vi tudo. Vi pessoas perdendo a visão, vi pessoas perdendo os dedos dos pés. Vi famílias inteiras destruídas porque alguém não levou a sério os primeiros sinais. Vi homens e mulheres fortes, trabalhadores, guerreiros da vida, sendo derrotados por uma doença que eles achavam que estava controlada. Porque é isso que te dizem, não é? Que diabetes não tem cura, que você vai conviver com isso para o resto da vida, que o máximo que você pode fazer é tomar remédio, medir glicose 3 vezes por dia e torcer para não piorar. Mas isso é mentira. E eu vou provar isso para você agora. Deixa eu te contar uma história real, de um paciente meu. Vou chamá-lo de Antônio. Antônio tinha 58 anos quando entrou no meu consultório pela primeira vez. Um homem grande, forte, que trabalhou a vida inteira como caminhoneiro. Mãos calejadas, olhar cansado. Aquele tipo de cansaço que não vem só do corpo, mas da alma. Ele sentou na minha frente e disse assim com a voz embargada: "Doutor, eu não aguento mais." A glicose dele estava em 320, hemoglobina glicada em 9,7. Ele já tomava 3 tipos de remédio diferentes, já tinha começado a sentir formigamento nos pés, já acordava de madrugada para urinar 4, 5 vezes por noite. A visão já estava embaçada. E o pior de tudo, ele estava fazendo tudo o que os médicos mandavam. Tomava remédio certinho, não comia doce, tentava caminhar, mas nada funcionava. A diabetes continuava avançando, como um exército invisível conquistando território dentro dele. Eu olhei para ele e pensei: mais um que o sistema vai deixar para trás, mais um que vai virar estatística. Porque é isso que você é para o sistema de saúde, uma estatística, um número. Mais um diabético crônico que vai consumir remédio pelo resto da vida e enriquecer laboratório. Mas eu não aceito isso. Eu passei 10 anos estudando. 10 anos mergulhado em pesquisas científicas que ninguém te mostra. Estudos que ficam escondidos em revistas médicas que você nunca vai ler. Descobertas que poderiam mudar milhões de vidas, mas que não aparecem no Jornal Nacional porque não interessam para quem lucra com a sua doença. E foi numa dessas pesquisas que eu descobri algo extraordinário. Algo tão simples que parecia impossível. Algo sobre a vagem. Isso mesmo, a vagem, aquele legume verde, fininho, que você provavelmente acha sem graça, sem sabor, sem importância. Mas a vagem não é só um legume. A vagem é uma arma biológica contra a diabetes tipo 2. E eu vou te explicar exatamente por quê. Quando você come, o açúcar dos alimentos entra na sua corrente sanguínea. Isso é normal, isso deveria ser normal. O problema é que em pessoas com diabetes tipo 2, as células do corpo não conseguem mais absorver esse açúcar direito. Elas ficam resistentes à insulina. É como se a porta da célula estivesse trancada e a insulina, que é a chave, não funcionasse mais. Resultado? O açúcar fica vagando no sangue, destruindo tudo por onde passa. Destruindo vasos sanguíneos, destruindo nervos, destruindo rins, destruindo olhos. É um processo lento, silencioso e brutal. E é exatamente aqui que a vagem entra. A vagem tem um composto chamado fazolamina. Esse nome provavelmente não significa nada para você agora, mas deveria, porque a fazolamina é um inibidor natural da enzima alfa-amilase. E essa enzima é responsável por quebrar carboidratos complexos em açúcares simples durante a digestão.
Traduzindo para o português claro, quando você come vagem da forma certa, você impede que parte dos carboidratos que você consome se transformem em glicose. Você literalmente bloqueia o açúcar antes dele entrar no seu sangue. Mas tem mais. A vagem é rica em fibras solúveis. Essas fibras formam uma espécie de gel no seu estômago e intestino. Esse gel retarda a absorção de glicose. Faz com que o açúcar entre no sangue devagar, gradualmente, sem causar aqueles picos terríveis que destroem seu pâncreas pouquinho por pouquinho. E tem mais ainda. A vagem contém cromo, um mineral essencial que a maioria das pessoas não consome o suficiente. O cromo melhora diretamente a sensibilidade à insulina. Ele ajuda aquela chave a funcionar de novo, ajuda a porta da célula a abrir. Permite que o açúcar saia do sangue e entre onde deveria estar, dentro das células, sendo usado como energia. Agora você deve estar pensando, então é só comer vagem e pronto? Resolvido? Não. Porque existe um segredo, uma forma específica de preparar e consumir a vagem que multiplica esses efeitos por 10. E é esse segredo que ninguém te conta. É esse segredo que fez o Antônio, aquele paciente meu que estava com glicose em 320, chegar em 92 depois de 3 meses. 92. Sem aumentar medicação, sem cirurgia, sem milagre. Apenas com conhecimento científico aplicado de forma correta. Mas antes de eu te revelar exatamente como fazer isso, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender por que ninguém fala sobre isso. Por que seu médico nunca mencionou? Por que você nunca viu isso na televisão? A resposta é simples e dolorosa. Não interessa. A indústria farmacêutica movimenta bilhões de dólares por ano vendendo medicamentos para diabetes. Bilhões. Se todo diabético tipo 2 descobrisse que pode reverter a doença com alimentação estratégica, o que aconteceria com esses bilhões? Você acha que eles vão deixar isso acontecer? Você acha que vão facilitar para você descobrir que a solução está numa vagem que custa R$ 3 o quilo? Claro que não. Por isso você vê propaganda de remédio novo toda semana. Por isso todo ano aparece uma insulina moderna, uma caneta inteligente, um sensor de glicose revolucionário. Porque cada vez que você usa, alguém lucra. Cada vez que você depende, alguém enriquece. Mas eu não lucro nada te contando isso aqui. Eu não ganho um centavo se você comer vagem. Eu só ganho uma coisa, a satisfação de saber que mais uma pessoa vai escapar dessa prisão. Que mais uma família vai ter o pai ou a mãe por mais tempo. Que mais uma vida vai ser salva. E é por isso que eu estou aqui. Agora vamos ao que interessa. Vamos à forma específica de consumir vagem que vai atacar sua diabetes pela raiz. Primeiro, a vagem precisa ser consumida crua ou levemente cozida. Quando você cozinha demais, você destrói a fascolamina. Você mata o composto que bloqueia a absorção de carboidratos. Então nada de vagem cozinhando por meia hora. Nada de vagem mole, desmanchando. O ideal é fazer assim. Ferva a água, jogue a vagem dentro. Deixe no máximo 3 minutos. Tire, coloque numa tigela com água gelada para parar o cozimento. Pronto, você tem uma vagem crocante, cheia de nutrientes ativos, pronta para trabalhar a seu favor. Segundo, consuma a vagem 20 minutos antes das refeições principais. Isso é crucial, porque quando você come a vagem antes, as fibras solúveis já começam a formar aquele gel protetor no seu estômago. Quando a comida chegar, a glicose vai ser absorvida muito mais devagar. Você vai evitar o pico. Você vai proteger seu pâncreas. Terceiro, combine a vagem com uma fonte de gordura boa. Pode ser azeite extra virgem, pode ser abacate, pode ser castanhas. Porque a gordura boa também retarda a absorção de glicose. Você cria uma barreira dupla, um escudo duplo contra os picos de açúcar que estão matando você. Quarto, faça isso todos os dias. Consistência é tudo. Não adianta comer vagem hoje e esquecer amanhã. Seu corpo precisa desse suporte diário. Suas células precisam desse alívio diário. Seu pâncreas precisa dessa proteção diária. E aqui vai o segredo final. O segredo que fez toda a diferença para o Antônio e para dezenas de outros pacientes meus. Vagem fresca não é suficiente sozinha para quem já está com diabetes tipo 2 avançada. Você precisa de uma dose concentrada. Você precisa dos compostos ativos em quantidade terapêutica. Por isso, além da vagem fresca nas refeições, você pode fazer uma preparação especial.
Pegue 200 gramas de vagem fresca. Bata no liquidificador com 200 ml de água filtrada. Não coe, beba tudo, fibras e tudo. Faça isso em jejum, assim que acordar. Parece nojento? Parece difícil? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais difícil? Beber um copo de suco verde pela manhã ou perder a visão daqui a 5 anos? O que é mais difícil? Mastigar vagem crocante antes do almoço ou ter o pé amputado daqui a 10 anos? A escolha é sua. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não vai fazer nada. A maioria vai assistir esse vídeo, achar interessante, pensar em começar segunda-feira e nunca começar. Porque é mais fácil continuar do jeito que está. É mais fácil tomar o remédio e fingir que está tudo bem. Até que não está mais. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Vi pessoas que tinham chance de reverter, que tinham todos os recursos, que tinham toda a informação, mas não fizeram nada e pagaram o preço. Não seja mais uma dessas pessoas. Deixa eu te contar o resto da história do Antônio, porque a história dele não terminou com a glicose em 92. Aquilo foi só o começo. Depois de 3 meses seguindo o protocolo da vagem, junto com outras mudanças alimentares que eu orientei, o Antônio voltou no consultório. Ele estava diferente, mais leve, mais vivo, mais presente. Ele me contou que voltou a dormir a noite toda, que não acordava mais para urinar, que o formigamento nos pés tinha sumido completamente, que a visão tinha melhorado tanto que ele conseguiu renovar a carteira de motorista sem precisar de óculos novos. E o mais importante, o médico dele, o endocrinologista anterior, tinha reduzido 2 dos 3 remédios que ele tomava, porque não precisava mais. O corpo dele estava funcionando de novo. O pâncreas dele estava descansando. As células dele estavam respondendo à insulina naturalmente. O Antônio chorou no meu consultório. Um homem de quase 60 anos, forte, rude, acostumado com a vida dura da estrada. Chorou, porque ele tinha recuperado a esperança, porque ele tinha visto que era possível, porque ele não era mais um condenado. E sabe o que ele me disse? Ele disse: "Doutor, por que ninguém me contou isso antes?" Eu não soube responder, porque eu também me pergunto isso todo dia. Por que a informação que salva vidas fica escondida? Por que a solução mais simples é sempre a menos divulgada? A resposta eu já te dei, mas a solução está nas suas mãos agora. Agora, eu sei que você deve estar com dúvidas. Você deve estar pensando: mas doutor, eu já tentei tanta coisa, já cortei açúcar, já tentei exercício, nada funcionou. A resposta eu já te dei, mas a solução está nas suas mãos agora. Agora, eu sei que você deve estar com dúvidas. Você deve estar pensando: mas doutor, eu já tentei tanta coisa, já cortei açúcar, já tentei exercício, nada funcionou. Por que isso seria diferente? Porque isso não é uma dieta milagrosa, não é uma promessa vazia. É ciência, é bioquímica, é fisiologia. São estudos publicados em revistas científicas sérias, revisados por pares, comprovados em laboratório e na vida real. Existe um estudo publicado no Journal of Medicinal Food em 2018. Esse estudo acompanhou 100 pessoas com diabetes tipo 2 durante 6 meses. Metade consumiu extrato de vagem diariamente, a outra metade não consumiu. O resultado? O grupo que consumiu vagem teve redução média de 23% na glicemia de jejum, redução de 1,2 pontos na hemoglobina glicada, e o mais impressionante, 30% dos participantes conseguiram reduzir ou eliminar medicação. 30%. Imagina se 30% dos diabéticos do Brasil revertessem a doença. Imagina o impacto na saúde pública. Imagina quantas vidas salvas, quantas famílias preservadas, quanto sofrimento evitado. Mas ninguém fala sobre isso. E sabe por quê? Porque vagem não dá lucro. Vagem não tem patente. Vagem não precisa de prescrição médica. Qualquer pessoa pode comprar, pode consumir, pode se beneficiar. E isso não interessa para quem controla o mercado de saúde. Mas interessa para você e interessa para mim. Agora deixa eu te falar sobre outra coisa que ninguém menciona, a questão emocional. Porque diabetes não é só uma doença física, é uma doença que mata a alma. Você sabe do que eu estou falando. Aquele medo constante, aquele pensamento que não sai da cabeça. Será que eu vou acordar amanhã? Será que eu vou ver meu neto crescer?
Será que eu vou conseguir viajar naquele lugar que sempre sonhei? Você sabe do que eu estou falando. Aquela culpa toda vez que você come algo errado. Aquela vergonha toda vez que você precisa explicar para as pessoas que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aquele isolamento social que vai crescendo. Porque é mais fácil ficar em casa do que ter que lidar com a doença na frente dos outros. E você sabe do que eu estou falando. Aquela sensação de estar preso, de que a vida acabou, de que você virou escravo de uma doença, de uma medição, de um número no glicosímetro que determina se o seu dia vai ser bom ou ruim. Isso é um inferno. E eu não estou exagerando. Eu vejo isso todos os dias. Vejo pessoas que perderam a vontade de viver, que desistiram de sonhar, que aceitaram a derrota. Mas não precisa ser assim. Quando você entende que tem poder sobre o seu corpo, que tem ferramentas para mudar a situação, tudo muda. A esperança volta, a energia volta, a vida volta. E a vagem é uma dessas ferramentas. Não é a única, mas é uma das mais poderosas e das mais ignoradas. Agora você pode estar pensando, mas doutor, e se eu não gostar de vagem? E se eu não conseguir comer todo dia? Tudo bem, ninguém está dizendo que você precisa amar vagem. Você não precisa virar vegetariano. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você só precisa começar. Comece com 3 vezes por semana. Comece com 50 gramas por dia. Comece do jeito que você conseguir, porque qualquer coisa é melhor do que nada. Qualquer passo na direção certa já é um passo longe da doença. E outra coisa, vagem não é o único vegetal com esses benefícios. Existem outros. Existem outros alimentos que também atacam a diabetes pela raiz, mas a vagem é um dos mais eficientes, um dos mais estudados e um dos mais acessíveis. Por R$ 3,00 você compra 1 quilo. Por R$ 3,00 você tem tratamento para a semana inteira. Você gastaria isso num refrigerante, num salgado, num pedaço de bolo que só vai piorar a sua situação. Então não me venha com desculpa de dinheiro, não me venha com desculpa de tempo, porque eu sei que você tem os dois. Você só não tem prioridade. Você só não colocou a sua saúde em primeiro lugar ainda. E eu entendo. Porque a gente vive numa sociedade que nos ensinou a ignorar o corpo, que nos ensinou a empurrar os sintomas com a barriga, que nos ensinou que remédio resolve tudo, que médico é para isso mesmo, para dar uma pílula e mandar para casa. Mas remédio não resolve diabetes tipo 2. Remédio controla sintoma, remédio adia consequência, mas remédio não cura. Sabe o que cura? Mudança de verdade, atitude de verdade, compromisso de verdade. E vagem é o começo dessa mudança. Agora, deixa eu te falar uma coisa que vai soar dura, mas precisa ser dita. Se você não fizer nada, se você continuar do jeito que está, o seu futuro já está escrito. Daqui a 5 anos você vai estar tomando o dobro de remédio. Daqui a 10 anos você vai estar dependendo de insulina. Daqui a 15 anos você vai estar lidando com complicações graves. E daqui a 20 anos você pode não estar aqui. Isso não é terrorismo, isso não é exagero, isso é estatística, é realidade. É o que acontece com a maioria esmagadora dos diabéticos tipo 2 que não tomam atitude. Mas você não precisa ser estatística, você não precisa ser maioria, você pode ser exceção. E exceções são pessoas que fazem o que a maioria não faz, que estudam o que a maioria não estuda, que aplicam o que a maioria não aplica. Você está aqui assistindo esse vídeo. Isso já te coloca na frente de 90% das pessoas, porque 90% nem procura informação, nem quer saber. Prefere viver na ignorância e rezar para dar certo. Mas você não. Você está aqui. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre você. Agora falta o último passo, o passo mais importante, a ação. Porque conhecimento sem ação é ilusão, é auto-engano, é mentira que você conta para si mesmo para se sentir melhor sem mudar nada. Então vou te desafiar agora. Vou te desafiar a fazer uma coisa simples. Amanhã de manhã, quando você acordar, antes de tomar café, vá até o supermercado mais próximo. Compre vagem fresca. Leve para casa, lave bem, bata no liquidificador com água e beba. Só isso, um ato simples, um gesto pequeno, mas que pode ser o começo de uma transformação gigantesca na sua vida.
E depois, 20 minutos antes do almoço, coma mais vagem. Pode ser crua, pode ser levemente cozida, pode ser com azeite, pode ser com limão. Do jeito que você preferir, mas coma. Faça isso por 7 dias, apenas 7 dias, e observe o que acontece com o seu corpo. Observe sua energia, observe sua glicemia, observe como você se sente. Eu garanto que você vai notar diferença. Talvez não na balança, talvez não no espelho, mas por dentro, onde realmente importa, você vai sentir. E quando você sentir, você vai entender. Você vai entender que o poder sempre esteve com você, que a solução sempre esteve ao seu alcance, que você não é vítima, você é protagonista da sua própria história. E essa história pode ter um final feliz, pode ter décadas de saúde, de disposição, de vida plena pela frente. Pode ter viagens com os netos, pode ter caminhadas ao amanhecer, pode ter a liberdade de comer sem medo, de viver sem culpa, de existir sem correntes. Mas só se você agir. Só se você decidir que merece, que vale a pena, que a sua vida importa o suficiente para você fazer um esforço. Porque no final das contas, ninguém vai fazer isso por você. Seu médico não vai, sua família não vai, eu não vou. Só você pode. E você pode. Eu sei que você pode, porque eu vi centenas de pessoas conseguindo. Vi pessoas mais velhas que você, com diabetes mais avançada que a sua, com menos recursos que você, e elas conseguiram. Então, por que você não conseguiria? A única coisa que te impede é você mesmo. São suas crenças limitantes, seus medos, suas desculpas. Mas tudo isso é ilusão. Tudo isso é parede de papel que você mesmo construiu e que você mesmo pode derrubar. Basta uma decisão de verdade. Uma decisão que você toma não com a boca, mas com atitude, com comportamento, com mudança real e concreta. E essa decisão pode começar agora. Pode começar com a vagem, com esse alimento humilde, simples, poderoso, que a natureza colocou aqui exatamente para isso, para nos curar, para nos fortalecer, para nos lembrar que a solução nunca está na farmácia, está na feira, está no supermercado, está na cozinha. Então me responde uma coisa, o que você vai fazer? Vai continuar esperando o milagre? Vai continuar procurando a pílula mágica? Ou vai pegar a responsabilidade de volta e fazer o que precisa ser feito? Porque eu já fiz a minha parte, eu já te entreguei o conhecimento, já te mostrei o caminho, já te dei a ferramenta. Agora o resto é com você. E eu espero sinceramente que você escolha bem, que você escolha a vida, que você escolha a saúde, que você escolha você, porque você merece, você sempre mereceu, só precisava lembrar disso. Agora, antes de você sair daqui e começar a sua transformação, eu quero te falar sobre uma coisa. Esse vídeo que você acabou de assistir é parte de um trabalho muito maior que eu venho desenvolvendo, um trabalho de educação em saúde, de democratização do conhecimento, de luta contra a desinformação e contra os interesses que lucram com a sua doença. Toda semana eu trago conteúdos novos, informações que podem salvar a sua vida, estratégias que funcionam de verdade, e tudo baseado em ciência, em experiência clínica real, em resultados comprovados. Então, se você quer continuar aprendendo, se você quer descobrir outros segredos que ninguém te conta, se você quer ter acesso a esse conhecimento que pode mudar completamente o rumo da sua saúde, você precisa ver o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou te revelar outro alimento comum, que você também tem na sua cozinha, mas que age de uma forma ainda mais poderosa contra a resistência insulínica. Um alimento que regula hormônios, que reduz inflamação, que protege o fígado e que potencializa tudo o que você aprendeu aqui hoje sobre a vagem. É um alimento que, quando combinado com a vagem, cria uma sinergia incrível, um efeito multiplicador que acelera a reversão da diabetes tipo 2 de uma forma que você nem imagina. E eu vou te ensinar exatamente como preparar, como consumir, em que quantidade, em que horário. Tudo detalhado, tudo mastigado, tudo pronto para você aplicar imediatamente. Então não perca esse vídeo, não deixe para depois, porque cada dia que você adia é um dia a mais que a diabetes avança, é um dia a mais que suas células sofrem, é um dia mais longe da cura.
Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. E transforme de uma vez por todas a sua relação com a diabetes. Retome o controle, retome a sua vida, retome o seu poder. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar também.